Boa noite, gente. Pois é, estamos aqui de volta, hoje numa situação inusitada, que eu vim aqui na casa de uma amiga, a jornalista mais famosa aqui de Portugal, Isabel Silva. Desculpa, a gente veio gravar aqui uma matéria para Do Bem, né? Não sei se vocês sabem, eu sou mentor da Do Bem. Aqui, pode entrar aqui, olá, desculpa. Aqui tá o Caju, tá todo mundo aqui. Opa, deixa-me só dizer isso, eu estou tão contente de estar aqui contigo no teu... Exatamente, invadindo a minha live, vou ter que expulsar ela daqui, porque senão ela não para de falar. Olha, mas deixa só fazer este contexto, porque tu estás agora aqui em minha casa, isto porquê? Porque nós tivemos para fazer... I'm a happy person. É verdade, ele é uma pessoa feliz. Tivemos a fazer uma entrevista incrível para a Do Bem, que é o meu canal, do qual ele é mentor, que é uma pessoa que eu adoro. Olha, pusemos a falar, quando ele olhou para o relógio faltavam 5 minutos para esta live começar. E aí ele disse assim, Isabel, vou ter que fazer em sua casa. Está ótimo. Arranjei este cenário de fundo, esta planta que é verdadeira, não é? Que, para ter a natureza, sempre conectado com a natureza. Que maravilha. Tenho aqui a aguinha do banho, portanto... Estou bem tratado. Eu vou-me embora, não vou fazer barulho e vou estar atenta também. Todo mundo quieto. Caju fica aqui do meu lado. Obrigada. Beijinho, amor. Adeus. Bom trabalho. Adoro uma câmera, né? Pois é, então, gente, é assim. Conforme prometido, hoje eu vou ter aqui a participação de um médico super, hiper especial que agora está a trabalhar comigo. Eu tenho o prazer aqui de ter o Santiago na minha equipe de médicos com essa visão integrativa da medicina. Ele é cardiologista, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte, a importância, né, da doença que mais mata a população mundial, que é as doenças cardiovasculares. E estou aqui hoje na situação inusitada, que acabei a entrevista aqui na casa da Isabel, ficou em cima da hora. Quando eu vi, achei que fossem 8 horas, já eram 9, mas é assim, a gente não para. E vou ver aqui se o Santiago já está para a gente conversar. Um segundo antes de eu conversar com o Santiago, vou só responder, porque normalmente essas lives foram criadas, né, para responder os alunos do MES, e só que os alunos do MES já estão super, hiper profissionais no jejum, na alimentação saudável, e não tinha perguntas durante esses dias todos. Hoje apareceu uma pergunta sobre shots em jejum. Eu já falei isso em outras lives, mas pronto, vou falar aqui mais uma vez. Não tem problema nenhum tomar shots em jejum, tá bem, gente? O shot, ele acrescenta valor ao jejum, ao processo de jejum. Por quê? Porque quando você faz um shot desse, né, que eu preconizo a pessoa colocar um limão com um pouquinho de sal integral, né, espreme o limão num copinho, coloca um pouquinho de sal integral, eu pingo umas gotas de própolis. E normalmente eu diversifico numa especiaria. Então um dia eu coloco cúrcuma, outro dia eu coloco ginseng, outro dia eu coloco gengibre, outro dia eu coloco maca. Ou seja, eu diversifico em especiarias que vão me dar aquela energia de manhã, que me dão fitoquímicos bons, por exemplo, para controlar processos inflamatórios, né? Aquela coisa que ajuda o nosso corpo. Às vezes eu tomo também suplementos nutricionais com vitaminas do grupo B, etc. E não tem impacto nos processos de jejum. Por quê? Não tem calorias, né? Não vão liberar insulina, não vão ter impacto no processo metabólico do jejum. Então tomar um shot quando você acorda de manhã não tem problema nenhum. Você pode tomar e eu acho que isso é inclusive muito favorável. Existe uma outra coisa que as pessoas tomam de manhã quando estão em jejum, que é o café. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, né, sobre em relação ao café em jejum. Se puder, a forma mais otimizada de você, inclusive, se sentir bem durante o jejum, quando você quer tomar um café, não é tomar o café logo a seguir quando você acorda. Guardem isso, que isso é muito importante, gente. Isso tem a ver com a nossa fisiologia. Quando a gente acorda, o nosso corpo faz um pico fisiológico de cortisol, que é inclusive o que nos tira da cama, né? Isso chama-se CAR, Cortisol Awakening Response, a resposta do cortisol ao acordar. E esse pico do cortisol, ele é o mais alto no início da manhã. Então o que acontece? Se você toma um café logo a seguir que você acorda, você faz esse pico ficar maior, né? E o nosso corpo é igual a montanha-russa. Se você sobe muito, depois você pode cair muito, né? Aquela montanha-russa que você começa a subir, você fala, ai meu Deus, vai ter um momento que vai dar mal, quando ela cai muito. Então o que acontece? Para você não fazer esse pico muito grande do cortisol, o que você pode fazer? Esperar para tomar o café no meio para o final da manhã. Então você toma o café, por exemplo, às 10 da manhã ou às 11 da manhã. Isso vai fazer duas coisas. Primeiro, que a sua saciedade vai se prolongar mais e você até consegue aguentar mais intervalos de jejum.
E a segunda coisa, faz com que você não faça um pico muito grande logo de manhã. Então, empurrar o café umas 2 ou 3 horas é uma tática fantástica para você conseguir aguentar mais tempo o jejum e para se sentir melhor. Até pular o almoço, muitas vezes. Eu tomo um café às 11 da manhã e muitas vezes eu não tenho fome, né? Fico direto nesse estado. Não faz excessos de cortisol e faz com que o seu cortisol aguente, né, ao longo do dia por mais tempo, para também não ter aquelas compulsões das 5, 6 horas da tarde. Então é mais fisiológico, você pode tomar de manhã, não estou dizendo que é uma contraindicação, mas se algumas pessoas acordarem de manhã e falam, realmente agora eu nem preciso de um café, estou tranquilo, toma um shotzinho, faz esses shots que eu falei e toma um café mais tarde, ou então se quiser nem toma café, fica tomando chá, como às vezes eu faço muitas vezes também, né? Porque o chá, ele é amigo do jejum, também é ótimo para nos dar muitos fitoquímicos e substâncias boas para limpar o nosso corpo e não interfere. Então lembrar, né? Respondendo aí a Ana que me perguntou, shots à vontade, esses shots de especiarias. A especiaria é o alimento da natureza com maior valor nutricional e mais baixo calor. Acabei de falar, Marinela, você entrou atrasada. Os shots você pode fazer, eu sempre coloco como base o limão, né? Espremo um limão, uma pitadinha de sal integral, coloco gotas de própolis, eu coloco entre 5 a 10 gotas e coloco especiarias diversificadas. Um dia eu coloco canela e cúrcuma, outro dia eu coloco gengibre e maca, outro dia eu coloco, sei lá, sei lá, gente, com especiarias que eu tenho lá na minha despensa cheia de especiarias, né? Páprica, com pimentas e etc. Bom, já falando muito, respondi aí do shot, vamos colocar aqui o Dr. Santiago, que está aqui hoje para falar comigo, só não sei onde é que ele está. Santiago, você me manda um convite, tá bem? Você tem que me mandar um convite aqui, olha, porque não tem pedido de adesão. Tem aqui a Marinela, tem a Cristina, mas hoje eu vou conversar com o Dr. Santiago. Aqui, Santiago. Vamos ver, convidar para aderir. Já está. Cadê o doutor? Olha o doutor Santiago, tá todo bonito. Isso daí, olha. Tranquilo, você foi treinar hoje, hein, Santiago? Tô sentindo que você tá com cara de quem treinou. Treinei cedo hoje. Cedo. Tá vendo? Sabe quem não treinou? Doutor Rodrigo, que trabalhou o dia inteiro, vim fazer entrevista aqui e não treinei. E o doutor Santiago, assim, uma das coisas que eu admiro muito do Santiago é que ele é aqueles médicos que são coerentes com o que fala. Santiago tem aí os hábitos de vida todos certinhos e parabéns aí que treinou hoje, eu não fiz nada. Hoje eu fiz meu treino cardio. Eu intercalo o cardio e a musculação, né, Rodrigo? Acho que é o melhor. Então explica aí, Santiago, porque assim, é intercalar cardio com musculação do ponto de vista de saúde e especificamente de coração. Fala aí com o Rebeco. Então, assim, o treino de musculação, então, a musculação é muito boa para a gente construir músculos. Eu tô com 45 anos e eu já tô preocupado em relação à minha longevidade saudável. Eu quero envelhecer forte e fugir da sarcopenia. A sarcopenia é a perda de músculo que ocorre com o passar da idade, né? E que todo mundo vai sofrer sarcopenia. Só que quem faz musculação consegue levar a sarcopenia mais para longe. Então, assim, a gente quer, todos queremos envelhecer com autonomia. Então, ter uma boa musculatura, além dos hormônios que são produzidos. Então, hoje eu mesmo brinquei com a minha esposa, né, Rodrigo? Quando eu faço musculação, parece que eu sinto a testosterona já subindo no meu corpo. É interessante. Mas é verdade. É verdade. Então, assim, construir, além de todos os efeitos metabólicos que o músculo, ele acaba, digamos assim, participando de processos fisiológicos que o músculo consome a nossa glicose, diminui a nossa insulina, melhora o nosso perfil metabólico de colesterol, até porque, né, Rodrigo, a gente estava conversando lá no curso de hormonologia, o coração é o músculo que tem mais receptores para testosterona, né? Então... Olha a Inês chegando aí. Exatamente, desculpa, eu cortei porque a Inês apareceu. A Inês da Farmanora aí. Depois a gente pode falar de coenzima Q10 aí, só porque a Inês chegou, depois a gente pode falar um pouquinho sobre o coenzima Q10 aí, para ela ficar feliz.
nutriente que hoje é deficiente em muitas pessoas e que o coração precisa muito. Isso que você falou do músculo, eu falo muitos pacientes, eu falo assim, talvez seja a maior poupança que a gente pode ter para o nosso futuro. Né? As pessoas ficam guardando muito dinheiro no banco, mas tem muita gente que troca todo o dinheiro por saúde, né, quando fica doente. E o músculo, a perda de músculo e osso, ela é inexorável, mas a velocidade da perda não é. E você vê muitos velhinhos de 80 anos, como aqueles centenários de Okinawa, que tem uma massa muscular e uma massa óssea otimizada pelos hábitos de vida ao longo da vida. Né? E o principal, né, que é como a gente faz o depósito na nossa poupança, é a partir da atividade física. Então, isso que você falou, não pode ser só exercício aeróbico, né? Senão você só faz aquele exercício de consumo. Tem que sempre associar, a partir dos 30 anos, talvez, exercícios de força. Você dá uma ordem para o seu músculo. Olha, eu te dou muito trabalho, você se vira. O que ele faz? Ele aumenta a estrutura dele e aumenta os hormônios que vão ajudar. São os hormônios anabólicos, que teoricamente vão diminuindo à medida que a gente envelhece. Só que aí você retarda esse envelhecimento, né? É um processo retardar. Ninguém está falando aqui que você vai voltar a ter 20 anos, mas você vai ter uma qualidade de vida ao longo do seu processo natural de envelhecimento. Não é isso? Uhum. Isso contribui para a autonomia, diminui as quedas depois na velhice. E uma coisa interessante, né, Rodrigo? Eu costumo dizer assim, ó, com o passar da idade, então assim, eu já passei daquela fase que quando eu fazia musculação, botava muito peso e acabava o exercício ficando prejudicado, entende? Então assim, ó, hoje em dia quem me vê treinando na academia pensa, é uma fisioterapia. Mas assim, o meu peso já não é mais tão pesado, mas o que eu faço? No momento que eu estou fazendo exercício, eu tô pensando no meu músculo que está contraindo, sabe? Então, assim, fundamental. Acaba sendo para mim é até um momento de como se fosse até uma meditação, mindfulness, entendeu? Mas com certeza é. Então, com certeza isso faz toda a diferença do treino, Santiago. Você falou uma coisa que é fundamental, ter a cabeça no que você está fazendo. Isso diminui chance de lesão, aumenta a performance, né, a qualidade do treino. E eu há pouco tempo estava lendo um artigo que falou uma coisa muito interessante. Antigamente a gente acreditava que você tinha que pegar muito peso, né? Quanto mais peso você pegasse, melhor era o resultado. Mas o artigo mostrava que você podia pegar muito menos peso e fazer a sua repetição até a falha, né? Até você não aguentar mais. Isso é importante, você sair um pouquinho da zona de conforto, não é fazer 5 repetições de olho fechado, que está super fácil. Você tem que sair um pouquinho da zona de conforto, mas não necessariamente com um peso muito alto, a ponto de você conseguir fazer 3 repetições. Não. Você pode fazer 20 repetições, chegando na falha aos 18, mas com um peso mais baixo, e o benefício era maior do que se você fizesse um peso muito grande. Isso foi uma coisa inovadora, porque você achava que você só ia fazer hipertrofia, estruturar músculo, se você pegasse peso muito grande. E não é. Exatamente. Não, porque às vezes eu vejo assim, ó, o pessoal na academia, às vezes, aumenta o peso, mas o movimento fica prejudicado, né? Então, quando vê, não exatamente, sei se chama, faz aquela roubadinha, né? Porque tu acaba, inconscientemente, tu acaba indo para algum outro grupo muscular. Perfeito. Que o exercício exatamente. Fica mais fácil, entendeu? Exato. O bíceps então, você rouba com o ombro, né? E aí levanta tudo. Exatamente. Isso é a cara de lesão. Né? Ou às vezes daquela alavancada com a coluna lombar também, sabe? Então, assim, Então, essa coisa de você fazer mais repetição, né? E com menos carga, principalmente se você não treina com um profissional, né? Que vai orientar suas posturas, etc. Porque, na grande maioria das vezes, isso é o ideal, né? É o ideal profissional da área física. Só que às vezes é por custos, é mais caro, às vezes é por logística. Eu, por exemplo, às vezes gostaria de ter um profissional de treino para me orientar, etc. Eu sou médico, nessa parte física, eu tenho certeza que existem profissionais físicos que sabem 10 vezes mais do que eu, mas às vezes pela logística, né? Eu nem sei a hora que eu vou acabar a consulta, que é a hora que eu vou para o ginásio, etc. E eles marcam horário, né? Aí é mais um estresse para minha vida, é o horário que eu vou ter que treinar. Aí pronto, se minha atividade física também for muito estressante, aí eu tô ferrado, né? É o momento que eu tenho para me relaxar, o momento que eu tenho mais... Eu até tento muito, Santiago, é uma coisa que a gente já está falando de atividade física, eu vou falar uma coisa que é muito importante, que eu acho, e eu sinto isso no meu corpo, né? Muitas vezes eu faço treino depois de um dia de trabalho, etc., e eu tento muitas vezes, né, ir para a natureza. Porque aí ainda tem aquele outro, né, principalmente aqui em Portugal, né, que tem dias muito longos.
o Santiago, por acaso, está aqui em Portugal há poucos anos, há poucos meses, né? Vai perceber que a nossa primavera é fantástica, que o dia acaba 10 da noite. Então, muitas vezes eu saio da clínica às 7 da noite e às 8 eu vou correr na praia. E, cara, isso é uma descarga de cortisol do dia, né? E renovação de energia, que eu quase faço assim, os caras, eu corro 1 hora e às 9 eu podia voltar para o consultório para atender. Né? O corpo como se fosse um dínamo. Criei uma energia ali do nada. A terra, a natureza, ela é tão fantástica que ela consegue nos ajudar até nisso. Né? Ela rouba a energia negativa e parece que nos restitui uma energia positiva. E isso é muito interessante. E isso é importante porque se você passou o dia inteiro fechado em caixinhas, com luz artificial, radiação eletromagnética, cara, vai para o campo, né? Não vai para um ginásio que está cheio de radiação, caixinha, né? E ali energia eletromagnética. Não é, eu acredito que isso, em grande parte das vezes, não é o ideal. É você desconectar do mundo urbanizado, se conectar um pouquinho com a natureza aqui, ó, com as plantas. E Rodrigo, é uma coisa importante assim, é que todas as atitudes que a gente toma em prol da nossa saúde, exemplo, exercício físico. Eu costumo falar com os pacientes e seguidores, enfim, que para a gente dormir bem, a gente tem que ter o corpo cansado e a mente quieta, entende? Então, bonita frase, legal. Então, assim, o corpo cansado e a mente quieta. Então, assim, ó, eu procuro, e até eu acho que fisiologicamente não é interessante para algumas pessoas, mas é que nem eu digo, é a hora que tu tem para fazer, que bom que tu faz no final da tarde. Eu costumo indicar para as pessoas assim, ó, para fazer de manhã, né? Por quê? Aquelas pessoas que estão começando a fazer exercício físico. Ideal, né? Uma coisa é o mundo ideal e a outra coisa é aquilo que a gente consegue fazer. Porque o que eu encontro muitas vezes no consultório, conversando com as pessoas, seguidores e tal, tu, por exemplo, faz exercício físico com muito prazer, né? Eu também, assim, a minha mente, a mente trabalha melhor, depois, enfim, a gente faz por prazer. Mas até chegar nisso, se tu não teve uma vida inteira fazendo exercício físico, tá lá com 40, 50 anos e não tem o prazer, quando começar a fazer exercício físico, como qualquer coisa que a gente começa a fazer, tu sai da tua zona de conforto, e até ter prazer para fazer o exercício físico, talvez demore um pouquinho, 1 mês, enfim, depende de cada pessoa. Então eu oriento assim, ó, procura fazer de manhã, porque senão tudo é desculpa para não ir depois na academia. Marcou uma reunião, tem alguma coisa. Então, se for trabalhar com exercício físico pronto, nada vai roubar aquele momento que a pessoa já teve. E a outra coisa, se possível, marcar com o personal. Além do personal, o PT que fala aqui, né, o personal trainer. Além de marcar o compromisso com uma pessoa, por exemplo, se não tem aquele compromisso marcado, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado, eu vou dormir um pouquinho mais. Mas não, tem o personal marcado, eu não vou deixar fulano esperando lá, eu vou lá e vou fazer. Então, é verdade, até com um amigo às vezes, né? Se comprometer, marcar com um amigo. E aí você falou do horário, é perfeito isso, Tiago. Por uma logística da minha vida, eu acabo treinando no final do dia. Claro. De manhã é muito mais fisiológico, né? Até porque era como a gente fazia, né? O ser humano ia para caça, né? O cortisol é liberado nesse momento. Eu, à noite, teoricamente, estou numa diminuição do meu hormônio de estresse. Eu não tenho que estar agitado. Eu sou hiperativo, né? Eu sou exceção. Mas eu já até fiz meu teste. Existe um teste genético chamado ClockGene. Você consegue ver um polimorfismo. E eu, por acaso, eu tenho um polimorfismo, eu me beneficio um pouco com exercício físico mais no final do dia. Isso é uma variação genética que existe, mas é exceção. A grande maioria das pessoas realmente devem treinar de manhã, isso eu faço no fim de semana. Eu sempre faço atividade física no fim de semana, que eu não trabalho, na parte da manhã, adoro. E normalmente na natureza, né? Vou andar de bicicleta, vou pra praia, faço o que for durante a semana. Sabendo da importância do treino e do benefício que ele me dá a seguir. Porque uma das coisas da atividade física, assim como qualquer hormese, né? Por exemplo, fazer sauna. Né? No momento que a gente está no processo, muitas vezes tem dor. É o processo de dor. Né? Eu, por exemplo, já adoro jogar vôlei, etc. Muitas vezes a musculação, eu estou fazendo um treino, até numa passadeira, que dói. Né? A gente tem o desconforto. Mas esse desconforto é o que nos dá o benefício depois. Não só físico, como mental. Existe hoje, já sabe, uma liberação de um neurotransmissor chamado dinorfina, que é um receptor, é um modulador de receptor kappa do nosso cérebro, que dá dor.
faz desconforto. Mas quando a gente tem o estímulo da endorfina, a gente tem otimização das endorfinas. Então, uma pessoa, num segundo tempo, se sente bem. É um bem-estar inespecífico, mas que é naquele momento você teve que ter um pouquinho de sofrimento. Aí é o que você falou, né? Às vezes as pessoas não querem passar por um pouquinho de saída da zona de conforto, porque dói um pouquinho e já para. Opa, isso não é para mim. Mas não entende que vai colher ali um benefício. É como se fosse uma poupança, né? Um dinheiro que você coloca no banco nesse momento, você não pode usar ele. Mas ele no final vai dobrar. Entendeu? É mais ou menos isso. É interessante. E até eu vou te dizer assim, ó, tem um amigo meu que está online, o Jorge aqui, ó, Jorge Ezequiel. O Jorge tem por volta Grande Jorge. Tem por volta de 70 anos e assim, ó, ele é um exemplo de quem faz exercício físico praticamente todo dia, acho que umas 5 vezes por semana. Então ele faz com personal e tal, e assim, ó, tá muito bem, é um exemplo de saúde, assim, sabe? Então, assim, atleta. É um dos meus padrinhos aqui em Portugal, que me recebeu e me acolheu aqui em Portugal muito bem. E é um exemplo de que, assim, às vezes a gente fala assim, ó, não, mas tem 70 anos, né? Aquela diferença entre dizer assim, ó, a idade biológica e a idade cronológica, né? Então, assim, e é interessante, eu mesmo, sabe, Rodrigo, eu fiz um teste de estresse oxidativo. E a minha idade biológica, ela dava menos que 30 anos. Que interessante isso, né? Faz pouco tempo. Então, assim, isso é muito interessante, né? Com certeza. Eu tenho certeza absoluta disso que você está falando. Todos os testes que eu faço de idades a partir de telômeros, composição antropométrica na balança, tudo dá pelo menos 15 anos a menos do que eu tenho. Sempre. Porque é como eu me sinto, é como eu mereço, porque pelos hábitos que eu tenho, e é exatamente isso. A idade cronológica é um número que a gente não é inexorável, né? Eu não tenho como parar o tempo, mas eu consigo retardar esse processo. Né? Eu falei agora de telômero, para quem não sabe, isso é uma estruturazinha que a gente tem no cromossoma que segura, né, a nossa estrutura genética e faz com que a gente consiga ter mais tempo uma célula viável, ou seja, retarda o nosso envelhecimento. Então existe uma enzima chamada telomerase, que ela consegue, é como se fosse um guardião do telômero. Existem várias técnicas que a gente consegue estimular essa enzima. A gente faz esse funcionário trabalhar melhor. Atividade física é uma delas. Então existe uma alimentação, atividade física, qualidade do sono. A gente não fala isso porque é bonitinho, é filosófica, não sei o quê. Isso está estudado. Isso foi o prêmio Nobel de 2009 de uma médica de uma cientista chamada Elizabeth Blackburn. Ela descobriu a telomerase, descreveu essa enzima e viu as coisas que faziam estimular essa enzima. Quem quiser ler um livro chamado The Telomere Effect, o efeito telômero, esse livro é fantástico. E se você seguir à risca tudo que ela fala nesse livro, você com certeza vai ter uma idade cronológica diferente da sua idade biológica. Com certeza absoluta. Só que as pessoas jogam a culpa na genética, na vitimização. Não dá, mas eu não tenho tempo, eu não posso, minha genética é desfavorável, etc. Então, olha, o Jorge está aí para nos confirmar. E você falou isso do Jorge, que te acolheu bem aqui em Portugal. Assim, eu já moro aqui há 23 anos, Santiago. Uma coisa eu tenho certeza, Portugal, os portugueses são altamente acolhedores. É um povo que é fantástico. Os portugueses, quando são seus amigos, eles são amigos do peito, que é uma coisa impressionante como os portugueses eles são assim, afetivos, né? Carinhosos quando gostam de uma pessoa, né? A gente fala, às vezes porque no Brasil tem muito isso, fala, português, o europeu é fechado. Né? Não. O europeu ele é mais comedido. Né? No momento que ele conhece uma pessoa, cara, ele fica um amigo que é inacreditável. Eu tô vendo aí que você fez um laço com o Jorge, eu tenho em Aveiro centenas de pessoas que eu considero meus familiares, porque são pessoas maravilhosas que me acolheram naquela cidade que agora eu defendendo jogando basquete. Não sei se você viu, né? Agora, sim, meu retributo, sim. Exatamente. Agora, depois de muitos anos, voltei a jogar basquete desde os 20 anos que eu não jogava e agora eu estou representando Aveiro pelo Beira-Mar, que é o time aqui daqui de Aveiro, né? Inclusive uma coisa, né, Rodrigo? Antes de eu entrar na live, tu estava falando do sal integral, né? E eu tô indo, semana que vem tô indo a Aveiro, quero comprar o sal integral de Aveiro aí, viu? Não é comprar, eu te dou, pô. Eu separo para você. Porque geralmente, né, se fala, o cardiologista, né,
tem algum problema Fala em aí, relação ao fala aí da sal. celeuma do sal, porque realmente... Na verdade, assim, a gente tem que diferenciar o sal do sódio, né? Então, assim, o que vai causar hipertensão é o sódio que está nos produtos industriais, o sal de refinados. cozinha, refinados, e o sal de cozinha, por exemplo. Porque o sal refinado, para ele ficar branco daquele jeito, ele passa por uma série de processos químicos. E detergentes, e etc, etc, que é um produto, na verdade. E o sal integral, ele participa de uma série de reações eletroquímicas do nosso organismo. Então, uma pitada de sal integral de manhã com um copo d'água faz muito bem e não aumenta a pressão. É um remédio. É um remédio. Medicina Ayurveda já falava isso há 5.000 anos. Pitada de sal com água e limão. Isso está nos sânscritos Ayurveda. Tá bem? Mas só que o ser humano processou, né? Criou um alimento processado e o que a gente faz? Coloca tudo no mesmo saco, né? Aí sal faz mal. Só que existe sal que é remédio, existe sal que é veneno. O que diferenciou? Um é da natureza, né? É equilibrado. O sal integral tem sal que é antipertensivo, né? O sal azul da Pérsia, né? Ele é um sal que tem alta concentração de potássio, como você falou. Então ele é o contrário, ele é um sal que pode ajudar em processos, né? De hipertensivos. Então é assim, sal é dádiva. Lá em Aveiro a gente tem o sal marinho, que eu vou lá comprar na salina mesmo, onde eles estocam o sal, acabou de tirar do mata ali, não sofreu processo nenhum, e eu como aquilo com muita frequência, e é o que você falou, né, nós somos corpos elétricos, né? Então a gente precisa desses eletrólitos todos circulando no nosso corpo. É muito importante o sal que a gente consome, a água que a gente consome também, né? E para o nosso corpo ele funcionar nessa eletricidade necessária, né, para tudo funcionar bem. Eu não sei, eu sou sempre ligado à tomada e eu acredito que em parte seja por causa da minha ingesta regular de sal. E você vê, mesmo agitado, né, mesmo fazendo 300 coisas, sei o quê, eu tenho níveis tensóricos normais quase baixos. A minha tensão arterial não passa de 11/8, 11/7, 11/8. Porque eu acho que é um corpo equilibrado do ponto de vista... Aí você, como cardiologista, define qual é o principal motivo, se é porque eu sou atleta, se é porque eu consumo alimentos saudáveis, tenho muito baixo açúcar, eu quase não como açúcar adicionado, para não dizer que eu nunca como açúcar adicionado, e a gente sabe que isso interfere, né, com a produção de óxido nítrico, etc. Não, e é que tu é um exemplo, né, Rodrigo? Tu me comentou e olha, vou ter que ver essa tua bioimpedância porque eu quase não acreditei. Tu falou que teu percentual de gordura é em torno de 4. Isso aí é um atleta de alto desempenho, né? Será? Eu acho que eu tenho, não acho que ela não está aqui, porque senão eu mostrava, eu já botei a foto no meu Insta. Não tenho por que duvidar de ti, né? Mas tô brincando. Mas isso é um percentual de gordura de atleta, né? Então, assim, mas não é assim, se a gente colocar assim, eu costumo conversar também com o pessoal, Rodrigo, aquilo que eu até falei na minha apresentação lá no Congresso de Medicina Integrativa, que a gente fantástico. Acaba, é muito interessante porque, assim, a gente acaba conversando com os pacientes o mesmo linguajar, né, Rodrigo? Às vezes de maneira diferente, mas a gente tem uma maneira muito parecida de abordar os pacientes. Então, eu costumo falar para os pacientes assim, ó, que os pilares da saúde são 4. O pilar número 1 é a alimentação saudável e o intestino blindado. O pilar número 2 é o exercício físico. O pilar número 3 é a mente saudável. E a mente saudável entra um monte de, sabe? Então eu costumo falar o sono reparador. Tá na mente. Bons relacionamentos, um casamento feliz, estar com uma pessoa que te coloque para cima, trabalhar num trabalho que tu te sinta valorizado e realizado. Ter uma missão de vida. Um propósito, né? Então, assim, a mente saudável. E a gente conversa sobre tudo isso com os pacientes, né? E o 4º pilar é a suplementação e a modulação hormonal. Porque é super importante, e daí esse eu faço questão de botar em 4º lugar, porque nós temos que fazer os outros pilares e não apenas suplementar e fazer modulação. Porque a gente, quando fala em modulação hormonal, às vezes dá aquela ideia que modulação é sinônimo de dar hormônios. E, na verdade, os outros pilares todos são modulação. Uma alimentação saudável, o exercício físico, a mente saudável, tudo, e o sono reparador, todos são moduladores hormonais, né? Com certeza. Esse paradigma é totalmente
é verídico e confunde muito a cabeça das pessoas, né? Eu falo isso, eu sou um médico muito preocupado em modular os hormônios dos meus pacientes. Aí me vem a pergunta, não, você é endocrinologista? Não sou endócrino mesmo, não trato doenças endócrinas, né? De glândulas endócrinas. O que eu faço é equilibrar o corpo do meu paciente e a base desse processo chama-se estilo de vida, né? Isso é fácil, dá um trabalho inacreditável, né? Porque a gente tem que ir aparando, né? Apagando fogos no corpo de uma pessoa a partir de várias mudanças, porque infelizmente a gente vive numa sociedade carregada de condições inóspitas, né? Para a nossa existência, que é muito diferente do que a gente vive hoje. Se você parar a pensar, muito do que acontece e dos problemas todos relacionados até do que você falou, é pelo mundo que a gente vive, é o mundo que nos circunda, com alimentos errados, né? Com ambientes errados, né? Com estímulos errados. Então, essas coisas todas, elas desregulam o nosso corpo e desregulam nossos hormônios. É o que eu falo. Aí você vai na base, né, da medicina, a medicina Ayurveda falava disso de uma forma exatamente igual, só que com outra linguagem. A gente tem no nosso corpo uma glândula que é como se fosse uma central de controle, que é a hipófise. É o que regula todos os nossos hormônios, né? Então a hipófise é uma glândula muito sensível a tudo isso que eu falei. Quando você tem um ambiente inóspito, quando você está fechado numa caixinha, né, sem ver a linha do horizonte, sem pegar sol, etc., a sua hipófise ela tem uma percepção de estresse. E o que ela faz? Ela libera hormônios que vão desregular os outros, né? De cara o cortisol, o hormônio dominante, travou tudo. Entendeu? Então, você vê, numa modulação hormonal, né, pelo nome, como se diz, a primeira coisa que você tem que fazer é modular o estresse. Você modular o excesso de liberação de um hormônio que o nosso corpo colocou nele como um mecanismo fantástico de proteção e sobrevivência, mas que num mundo cheio de adversidades faz com que ele seja liberado de uma forma exagerada. E aí o que acontece? Os outros hormônios ficam todos equilibrados. Então, modular o estresse, que seria aumentar os outros hormônios, tem a ver com você diminuir o hormônio dominante. Entendeu? Isso você não trata com remédio. Você pode até usar os suplementos, os adaptógenos, etc. Mas o principal é você modular a vida daquela pessoa, né? A minha consulta é o tempo todo ficar falando, né, dos hábitos de vida, etc, etc. O Dr. Santiago dá consultas aqui em Portugal, sim. Dá em várias clínicas, que depois a gente pode dizer. A clínica em Aveiro, clínica no Porto. O Dr. Santiago já praticamente sem agenda já. Ô, Rodrigo, todo mundo quer o Dr. Santiago. Até tu falou do povo acolhedor, o povo português muito acolhedor. Uma coisa que para mim foi muito, muito gratificante, assim, eu me senti muito acolhido. A minha primeira consulta em Portugal foi uma paciente que era minha seguidora do Instagram e na consulta ela falou assim, Santiago, eu tô aguardando a consulta contigo faz 6 meses. Porque, sabe, teve todo um processo, enfim, até eu avisei o pessoal que eu tava vindo e tal. Então, para mim, e eu estou me sentindo muito, muito acolhido mesmo, muito feliz. Com certeza. Claro que tem algumas diferenças que eu estou aprendendo ainda, mas estou muito feliz e muito, muito bem recebido, muito gratificado aí por estar trabalhando aqui em Portugal. E a ideia é vir justamente para somar. A minha ideia é justamente atender bem as pessoas e fazer a medicina que eu gosto tanto aí. Com certeza. E o povo português é um povo que está cada vez mais atento, né, a essa necessidade imperiosa hoje, porque eu vejo muito isso aqui em Portugal. Aqui é um país que tem muitas tradições maravilhosas, muitas coisas que estão sendo esquecidas nessa sociedade louca que a gente vive, cara. É impressionante. As pessoas tinham muito mais hábitos saudáveis em relação à alimentação, em relação a cuidados com a terra, né? Em relação à convivência social. E hoje as pessoas, né, infelizmente, mudaram esse mindset e comem coisa errada, e estão sempre em lugares errados, né? E cafés cheios de cigarro, bebendo álcool e não sei o quê, vendo tragédia na televisão. Pelo amor de Deus, isso daí é uma mudança de mindset que tem que ter,
e Portugal se voltar às suas tradições e origens, que são fantásticas, de um povo fantástico, né, que tinha muito essa coisa do cuidado com a natureza e o cuidado com a terra, etc. Uhum. Ô, Rodrigo, deixa eu dar um oi para uma paciente minha, que é a Dalila. Ela colocou aqui, fiz consulta com o Dr. Santiago e amei. Um abraço para ti, Dalila, querida. E uma coisa que é interessante, né, Rodrigo? Eu acho que, assim, essa abordagem da medicina é um caminho sem volta, sabe? Porque eu, diferentemente de ti, né, Rodrigo, que tu tem uma tradição familiar já com a ortomolecular, a gente conversou já sobre isso. Eu fui um médico bem tradicional. Eu fiz a medicina, depois eu fiz clínica médica, fiz cardiologia, e eu era um médico muito tradicional. E para mim foi mais difícil, na verdade, desconstruir aqueles conceitos e mudar os meus paradigmas, né? Com certeza. Sai formatado da residência. Eu admiro você, com certeza. O sal faz mal, o colesterol tem que ser tratado com estatina, etc, etc. Então, assim, fazer esse caminho de volta. Por isso que eu digo, assim, às vezes o pessoal fala, Santiago, tu é cardiologista? Eu falei assim, entre outras coisas, eu sou cardiologista, porque hoje em dia, claro, eu sou muito orgulhoso com a minha especialidade e me dá muito, muito prazer e tal, mas a consulta, a cardiologia acaba sendo, digamos assim, muitas vezes não é a parte mais importante, entendeu? Então a gente aborda tantas outras coisas que eu digo, entre outras coisas, eu sou cardiologista, é isso aí. O que você falou é verdade, eu admiro realmente você conseguir, né, mudar esse pensamento médico depois de tantos anos de uma formatação que a gente sabe que existe desde a faculdade. Depois, você na especialização, você também sente, né, muito relacionado, muito voltado à medicina alopática, né, curativa. E aqui a gente fala de uma medicina natural, preventiva, né? É uma abordagem diferente. Eu acho que a medicina alopática tem uma função muito importante, né, dentro de um âmbito imenso que se diz saúde. Beijinho, amor. Dentro de um âmbito que a gente fala, né, tratamento de doenças, prevenção, otimização da saúde. Eu, por acaso, realmente me sinto um pouquinho privilegiado, porque antes de terminar a faculdade, eu já estava estudando ortomolecular, uma visão bioquímica e funcional do corpo, então eu nunca fiz especialidade, eu nunca tive esse processo de formatação. Eu falo assim, você é como se fosse um computador acabado de comprar na loja, novinho, fácil colocar informação. Você é o computador do seu avô, que usou durante 10 anos, cheio de coisa dele. Aí você tem que utilizar esse computador, né? Então você tem que limpar o computador todo, tá cheio de arquivos e etc. Dá muito mais trabalho, né? Mas acaba que você consegue utilizar na mesma e é tão bom quanto. Mas eu tive essa facilidade, graças ao meu pai, meu querido falecido pai, que me abriu os olhos, né, antes de eu ser formatado. Então, para mim, foi muito mais fácil, realmente. Mas é um processo de mudança, né? Graças a Deus, a maioria dos colegas hoje também estão tendo essa visão, né, integrativa da medicina, olhar a saúde de todos os prismas, e todas essas formas de olhar, né, para o corpo humano, né, e otimizar a saúde dessa pessoa, tudo é válido, né? Tudo é válido, todas as formas são válidas. Você utilizar terapias alternativas, você utilizar terapias energéticas, né? Você utilizar a medicina alopática, né? Você olhar para a medicina ayurveda, o que ela pode, né? O que ela contribuiu ao longo de tantos anos em prol da saúde, a medicina oriental. Pô, cara, é muito legal isso, né, cara? É a experiência de todos os povos, né? De todas as culturas, né? Em prol da otimização da saúde do ser humano, cara. É tão simples quanto isso. Não existe uma medicina que é a melhor de todas. Isso é muita prepotência, né? De quem acha que tem essa medicina. E eu acho que assim, eu acho que tem algumas pessoas que estão conseguindo fazer isso, sabe? Mas o meu sonho mesmo, assim, que é justamente tentar unir as duas medicinas, que na verdade não existe. Eu acho que a medicina, quando ela é bem feita, é a medicina bem feita, tu entende? Mas assim, porque a alopatia, exemplo, numa situação de urgência, de emergência, uma parada cardíaca, tu vai ter que dar adrenalina, etc, etc. Agora, vai consultar comigo um paciente com 18, 20 anos, não tem doença nenhuma. O que acontecia quando eu era um médico bem tradicional? Eu não tinha o que fazer. Dizer, espera ficar doente, quando ficar doente volta que eu sei tratar, porque senão, tu entende? E hoje em dia,
independente da idade, se não tem doença, o que a gente vai fazer? Pô, eu vou promover saúde, que quanto antes começar a fazer uma construção de saúde, porque às vezes o que acontece? Eu costumo conversar com os jovens quando vão consultar comigo. Não tenho tempo de fazer exercício físico. Daí eu digo assim, olha, se um dia tu casar, tiver filho, entrar na faculdade, daí tu vai ver que tu tinha tempo, porque tu entende? Ou quando começar a trabalhar, assumir uma rotina de vida adulta mesmo, daí tu vai ver que tu tinha tempo. Então, assim, e aqueles hábitos que a gente cultiva quando é jovem, tu mantém pro resto da vida. Meu filho, por exemplo, já tá na equipe de handebol aqui de Póvoa de Varzim, entende? Acabou de chegar do treino dele e tal. Então, assim, lá muito no Brasil, importante. A gente nadava junto no Brasil, enfim. Então, assim, tá sempre fazendo exercício físico. Acho que é um hábito que a gente... E aquela coisa, né? A palavra... como é que se diz assim? A palavra ensina e o exemplo arrasta. Entende? Então, assim, é verdade, E acho isso está fazendo com o seu filho. Como médicos, né, Rodrigo? Não adianta dizer assim, ó, aqueles médicos obesos, fumando e tal, dizem, ó, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Não, a gente tem que ser exemplo para mostrar para as pessoas que dá para ter uma vida ativa, trabalhar e etc. e ainda cuidar da saúde. Com certeza, exato. É por isso que quando o paciente fala, doutor, eu não tenho tempo para fazer atividade física, a frase que ele fala é essa, o que entra na minha cabeça, ele ainda não priorizou a saúde. Aí ele ainda tem outras prioridades na vida que não é a saúde dele, que é outra coisa, é o tempo que ele tem para... Outro dia um paciente me falou, doutor, é porque eu chego em casa para eu relaxar, eu tenho que jogar videogame. Eu tenho que ficar 1 hora jogando videogame, não sei o quê. Eu falei, pronto. Então ele ainda não sabe a importância da atividade física para o futuro, né? Para o presente, para o cérebro e para tudo. Ele não priorizou a saúde ainda. Isso que você falou que você faz com seu filho, isso é fantástico, né? Quando você coloca essa sementinha dos hábitos saudáveis, principalmente relacionado ao desporto, na criança, você primeiro que... a criança tem uma capacidade, né, de otimização do cérebro, né, da coordenação motora, etc. Então, para a criança, ela vai ficar aquela criança super ágil, super boa, super inteligente, etc. E, além disso, tira ela de coisas erradas. Eu lembro, eu falei minha experiência, né? Minha mãe me colocou para natação com 3 anos e eu nunca mais parei de fazer atividade física. Agradeço muito a doutora Laís, muito obrigado. Você é a paixão da minha vida. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a treinar, eu competia, eu era federado. Então, eu por exemplo, eu não vou fumar porque isso vai atrapalhar meu desempenho físico. Eu não quero perder no jogo. Né? Eu não vou ir para a noite e ficar a noite inteira porque amanhã eu tenho jogo, eu tenho treino, etc. Então, acaba que você tira hábitos ruins, tira coisas e ambientes ruins em prol de uma coisa que é super saudável. Né? Atividade física, do primeiro dia de vida até o último, é uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu corpo ficar otimizado, né? Em vários aspectos, como eu falei, se eu pudesse dar uma dica, atividade física é para quê? Todo mundo ia imaginar que eu ia falar para peso. Atividade física é para o cérebro. Cérebro é atividade física total. Você estimula tudo que você pode ter no cérebro. Aumenta a sua inteligência a partir da atividade física. Rodrigo, e aquelas, já que tu gostou de uma frase anterior que eu falei, eu tenho certeza que tu vai gostar dessa aqui. Tu tá o homem das frases hoje. Né? É que tem algumas frases de impacto que às vezes bate na mente do paciente e eu acho que é legal. Então, assim, ó, se tu não encontrar tempo para cuidar da tua saúde hoje, no futuro tu vai ter que encontrar tempo para cuidar da tua doença. Entende? Então, assim... Essa é aquilo que eu falo da prioridade. Essa frase é perfeita, é mesmo isso. Você, se não está priorizando a sua saúde ainda, vai ter que em algum momento perder o seu tempo. Eu prefiro muito mais esse, né, momento atual, porque isso te dá um benefício, uma qualidade de vida, né? Porque aí aquela coisa, vou falar a frase também, que não é só você, o objetivo de vida não é sobreviver, né? É viver com qualidade, aproveitar a vida, né? Eu tinha uma paciente que uma vez ela me falou isso. Ela falou assim, doutor, eu adoro minhas bolachinhas e não sei o quê. Ela colocou o prazer dela numas bolachas que ela comia lá o dia inteiro e etc. Aí eu falei assim, pois é, mas essas bolachinhas estão fazendo uma série de disrupções no seu corpo. E não tem nada a ver com as calorias. Você come essa porcaria refinada, cai no seu intestino, inflama seu intestino, desregula a sua imunidade está caótica.
acaba com a sua articulação e você não consegue nem andar com tantas dores articulares, né? Era mais ou menos assim. Algum tempo depois, já não sei precisar, mas muito tempo depois de muita conversa, muita consulta, muito equilíbrio nutricional e hormonal, não sei o quê, ela veio me lembrar dessa conversa e falou: doutor, hoje eu sei o que é prazer. Prazer para mim é andar de bicicleta com meus filhos e meu marido, coisa que eu não fazia porque eu tinha muitas dores. Então, aquela bolachinha que para mim era o prazer, hoje é totalmente desnecessária, porque eu não tenho a menor falta desse biscoito, dessa bolacha, mas eu estar com meus filhos andando de bicicleta e meu marido era uma coisa que eu não fazia, e isto para mim é a maior alegria da minha vida. Eu fico até arrepiado, porque eu lembro da cara da paciente me falando isso. E é isso, meu filho, é priorizar a saúde, né, e não, né, esses prazeres de curto prazo. É o que eu falo muito, né? Aquela coisa de você quer gastar agora e não coloca nem um pouquinho no banco. Né? Aí você fica no futuro sem saber como é que vai ser. Então você, agora nesse momento, dá um pouquinho de estresse pro seu corpo, faz um pouquinho de sacrifício, porque você vai colher no futuro muito mais ganhos né, fazendo dessa forma. Lives são essenciais. Com certeza. Eu e o doutor Santiago vamos fazer muitas mais lives. Que elas são... Faltam 10 minutos. Mais alguma abordagem? Olha só que a Joana perguntou: alguém já fez consulta com o Dr. Rodrigo? Pô, o Dr. Rodrigo é... Quem? Não. Eu não Acho que ela está perguntando para... Só se não conseguiu a agenda. Doutor Santiago. Fazer consulta do doutor Santiago. Mas eu ia falar uma coisa, agora esqueci. A Joana cortou aqui com essa pergunta. A gente está falando de água. Exercício físico. Aqui, ó. Eu ia falar, acho que eu vi alguma coisa aqui. A água Kangen. A saúde água Kangen é esse perfil aqui é de uma colega minha da pós do Lair Ribeiro. Eu faço a pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro. E ela representa as águas Kangen. Não sei se conhece, Rodrigo. Conheço. E água é um assunto, eu até comentei um pouquinho de água, a gente estava falando de sal. A água é um assunto que realmente é fundamental, né? Porque a gente esquece, né? O nosso corpo é mais de 60% água. Quando a gente é criança é quase 80%. A gente consome o tempo todo, né? O macronutriente mais importante do nosso corpo. E as pessoas bebem água errada, cara. Bebem água cheia de cloro, né? Água cheia de químicos, cheias de metais pesados, etc. O bom é que aqui em Portugal a água não é fluoretada, né, Rodrigo? Hein? Ela a água do cano. Não é fluoretada, A água do cano, ela não é apta para consumo. As pessoas não podem... E um dos principais motivos, eu não sei se você já reparou isso, Santiago, aqui tem uma alta incidência de pedra no rim. Você já por acaso percebeu isso? Muito mais que no Brasil? Eu, por acaso, há 20 anos atrás, que eu dava plantão, emergência, né, e urgências aqui em Portugal, eu comecei a notar que aparecia muitos cálculos renais, muita pedra no rim, e eu não tinha essa visão lá no Brasil. E depois de um tempo eu fui perceber a água aqui em Portugal, ela é chamada água dura, é água calcária. Tem uma alta concentração de cálcio e calcário, etc., que faz com que existe uma incidência muito maior de litíases, principalmente litíases renais. Tem a ver com a água. Eu não sei se você já reparou, você já lavou seu carro aqui Chove tanto, eu só lavei uma vez. Nem lavou? Uma vez. Porcaria que não lava o carro. Tá chovendo. Aí o que acontece? Se você for num lavador de carro, nesse lava-jato do carro, existe a água dura, que eles lavam o carro, a última água, chamada água mole. E você tem que passar uma água para tirar, porque senão o seu carro vai ficar uma penugem branca com o calcário. Essa água que as pessoas que ficam bebendo água da torneira, essa penugem branca é o que vai para dentro do corpo, entendeu? Um excesso de calcário que vai ser desfavorável, né? E um corpo que não esteja muito equilibrado do ponto de vista eletrolítico, etc., vai fazer precipitação e formar pedra. Em relação à água, você falou aí da água Kangen, né? A água Kangen, eu estou fazendo um vídeo sobre água, que eu vou fazer um módulo lá do meu clube só sobre água, vou falar muito sobre água e depois vou falar um pouquinho aqui no Instagram também. Porque eu acho que é um assunto fantástico. Já que você falou, estamos acabando a live, a gente pode fazer a live sobre água também. Porque a água é uma coisa muito interessante. E eu acho que a água é um veículo de saúde. Aqui as pessoas estão falando muito de água alcalina. E realmente a alcalinidade da água pode favorecer em vários fatores.
Uma das coisas mais importantes na água é uma coisa chamada potencial de oxirredução. É a capacidade que a água tem de ajudar o seu corpo do ponto de vista antioxidante. Existem águas que são antioxidantes. Você falou aí da água Kangen. É verdade. É um tipo de água antioxidante, porque ela consegue ionizar a água. É um processo de eletrólise da água que a Kangen faz. Existe um outro filtro aqui em Portugal chamado VOA, também faz isso. É um processo de eletrólise da água que forma íons e aumenta, diminui o potencial de oxirredução da água. A água se torna um antioxidante. Olha que interessante, ela doa hidrogênios. Ela é uma água, é chamada água reduzida, porque ela doa hidrogênios e você consegue fazer o efeito antioxidante. Então, é uma água fantástica. Infelizmente, os filtros, alguns são muito caros, outros nem tanto, mas é uma coisa que as pessoas têm que perceber. É a qualidade da sua água e a capacidade que algumas águas têm de otimizar. O Lair Ribeiro, eu acho que fala muito sobre essa água também, né? Fala muito. Ele usa essa água com eletrólise. É interessante. E sabe, Rodrigo, tu que viu o questionário que eu encaminho para os pacientes lá, uma das perguntas está lá, quantos litros de água que bebe por dia? E é algo muito impressionante como as pessoas bebem pouca água, sabe? Hoje de manhã no meu treino, a minha garrafinha ali tem 600 ml. De manhã no treino eu já tomei 2, entende? Com e certeza. Ao longo do dia já foi mais enfim, 3 litros de eu água também. hoje, entendeu? Eu bebo água o tempo todo. E as pessoas não têm noção da importância. Não têm noção. Eu tenho certeza que as pessoas não têm noção da importância que é você beber uma água boa todos os dias. Isso muda a saúde de uma pessoa. Existe um teste chamado gota espessa, que você pinga uma gota e olha seu sangue no microscópio, e dependendo da hidratação do seu corpo e da qualidade da água que você beba, você vê as suas hemácias todas isoladas, fluidificadas, sangue, enquanto que algumas pessoas têm o sangue, parece cachos de uva, né? Com as hemácias todas aglomeradas, um sangue mais baço, uma coisa assim completamente alterada. E a qualidade da nossa água, você vê, o nosso sangue ele é 95% água. Entendeu? O nosso cérebro é 70 e tantos por cento água. Órgãos nobres precisam, o seu corpo está o tempo todo hidratado. Aí uma coisa que as pessoas esquecem é assim, envelhecer é desidratar. O envelhecimento é um processo de ressecamento. Você, à medida que vai envelhecendo, você vai diminuindo a sua concentração de água, vai perdendo os sensores de hidratação, então você acaba tendo menos sede, você começa a ressecar suas mucosas. Então, para ir contra esse processo, você tem que beber bastante água. Né? Você coloca a água na sua frente o tempo todo e fica metendo para dentro do corpo. Não adianta beber toda a água na primeira hora do dia, porque a gente não é camelo, né? Você vai no banheiro uma hora depois e continua desidratado. Você tem que fazer um processo de beber água ao longo do dia. É o tempo todo tá com a água e dá um golinho, dá um golinho, dá um golinho, dá um golinho. Exatamente, água boa. Eu faço isso também muito com chá. Então, de vez em quando eu estou fazendo chá, etc. De vez em quando eu meto um limão na água. Aí eu estou tomando uma água mineralizada com limão. Uhum. E é interessante, né, Rodrigo? Além do... sabe que eu atendo muitos pacientes idosos. Eu fiz uma pós-graduação em geriatria também. Com o passar da idade, os pacientes idosos, eles têm uma, digamos assim, o hipotálamo acaba dessensibilizando e a pessoa tem menos sede. Né? As papilas gustativas também acabam ficando mais atrofiadas. Então eu digo assim, porque as pessoas têm aquela noção de que não tem que ter beber água sede quando tem sede. Exatamente. Isso. Então, assim, eu digo assim, para tudo a gente tem que criar metas, né? Cria metas. Baseado no peso e tal, vai tomar tantas. E eu digo assim, a melhor maneira de saber quanto de água bebeu por dia, tem uma garrafinha d'água e cria assim, olha, de manhã eu tenho que tomar 2 e de tarde eu tenho que tomar 2. Bateu a meta. Tem que acabar. Porque senão acaba não tendo essa real noção de quanto de água que bebeu por dia. E só para a gente não... podia, que nem tu falou, podia falar, fazer uma live só sobre água. Aquele experimento muito interessante, Rodrigo, do japonês, que como o nosso corpo 70% é água, ele falava uma frase para a água e fazia a imagem da água. Yamoto. É fantástico então, assim, esse experimento. A importância que eu falei da mente saudável, né? Então, assim, a gente ter pensamentos adequados, pensamentos positivos, porque é isso que está permeando aí o nosso 70% de água do nosso corpo
e a nossa vibração tem tudo a ver com isso. Isso é outra coisa relacionada com a água também, que é a energia que a água carrega, né? A água, e ele provou isso, né? Que você jogar sentimento na água altera a molécula da água, né? A conformação da água. Isso também eu acho que o filtro da água Kang ele também consegue modificar um pouquinho e faz um padrão hexagonal, e é um negócio de cluster da água, interessante também. Mas a melhor água, se fosse resumir assim, a melhor água que você poderia beber na sua vida é a água da nascente lá do morro e etc, que ela vem límpida antes de passar por qualquer processo, etc. Essa água ela é perfeita. Energeticamente falando, ela está passando ali pela natureza, por rochas, então é uma água perfeita. Só que quando a pessoa, por exemplo, pega a água de uma fonte dessas que tem aqui em Portugal, sei lá, fonte Luso, né? Aí engarrafou a água do Luso. Na garrafa e de trouxe plástico. a água para sua casa, aí, pô, mas já estragou tudo. Por quê? A água engarrafada de plástico liberou, né, o xenoestrógeno do plástico. Você enclausurou a água dentro de uma garrafa, ela já perdeu a energia positiva da natureza. Isso daí não é coisa esotérica, não. Isso é estudo mostrando, é parada física. Ela perdeu essa energia. Se você passou com essa água por vários locais carregados de energias ruins, a água está carregando energia ruim. Ela já a memória dela da natureza já foi para a vida, entendeu? Então não é a mesma coisa, né? Embora a publicidade seja água da montanha, não sei o que, o valor nutricional dela é totalmente diferente. E eu falo nutricional, é o valor funcional dela, porque a água é um alimento funcional. Ela tem um poder funcional, ela é um alimento funcional, mas ela tem que carregar tudo, inclusive essa energia. Essa água, quando sai da natureza, ela tem esse potencial de oxirredução antioxidante. Quando ela entra na sua garrafa e está na sua casa, ela perdeu todo, é zero. Perdeu. Você faz um estudo com maquininha de potencial de oxirredução e ela é zero. Ou seja, ou você mora lá em cima do monte e bebe água do rio, ou então você vai buscar uma água melhor. Existem alguns filtros que ajudam um pouquinho esse processo. Aí depois eu vou fazer um vídeo, a gente faz uma live também sobre isso. Eu estou preparando um vídeo lá do Clube Ayub, vai ter um módulo só sobre água, porque é fundamental, eu tenho que falar e desmitificar isso tudo da água, mas depois eu vou fazer. Doutor Santiago, muito obrigado aí pela live. Vamos ver se a gente marca outra, porque parece que aí o pessoal gostou. E depois, quem quiser falar sobre alguns assuntos, né, fazer alguma sugestão de assuntos para eu falar aqui, botar o doutor Santiago aqui numa saia justa, fazer uma pergunta aqui que a gente está esperando, vocês me coloquem em off, que depois... O filtro Brita é excelente. O filtro Brita, ele filtra tudo aquilo que eu falei. Eu já até mandei uma vez um e-mail para eles, me responderam que eles filtram 95% do cloro, 90% do calcário e dos metais pesados. O filtro Brita, o que ele só não faz é esse potencial de oxirredução da água e nem a alcalinização da água. Ele é um filtro de partículas com carvão ativado, etc. Excelente, muito melhor do que usar a água da torneira, mas não é o ideal, né? O ideal. Ele é muito mais barato do que um filtro desses mais profissionais, mas ele é muito bom, excelente. Eu tenho um filtro Brita na minha casa, mas não só. Gente, beijão. A Belinha fugiu, ela foi embora. Estou aqui na casa dela, ficamos aqui sozinho, não sei dela. Ô, Rodrigo, queria te agradecer aqui pelo convite para a live. Eu nem vi essa hora passar, a gente ficou. Para mim foi um bate-papo entre amigos aí. Tá marcada aí uma nova live, Santiago. Abração, aí, garoto. Obrigado você aí pela presença, obrigado a todo mundo que assistiu. Beijão, boa noite. Vamos dormir agora, que faz parte dos pilares, não é isso? Exatamente. O sono. E amanhã de manhã fazer atividade física. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite. Valeu, garoto.